Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu tô gravando aqui hoje num lugar diferente, né? Tô gravando da rua, até porque eu tô num compromisso, mas eu não queria deixar de fazer o pré-jogo. Então, vamos falar um pouquinho aí desse pré-jogo. Não vai ter a forma habitual de ser, com a nossa vinheta, com tudo, mas nós vamos fazer aqui o nosso pré-jogo de uma forma para ficar melhor. Como é que eu posso dizer assim? Eu vou tentar trazer para vocês informações importantes da relação do jogo. O Fluminense joga hoje às 21h30 em La Paz. Vai enfrentar o Gualberto San José pela quarta rodada da Sul-Americana. O jogo nesse momento se tornou muito importante. Por quê? Porque, na verdade, o Fluminense é, ficou em segundo nesse momento, porque o time do Once Caldas venceu o jogo de ontem. E esse resultado da vitória do Once Caldas por 1-0 em cima do União Espanhola faz o Once Caldas chegar a 10 pontos e já está classificado. Então, se o Fluminense quiser sair classificado ainda hoje, precisa da vitória. Poxa, Carlos, mas só a vitória interessa? Para esse tipo de coisa, só a vitória interessa. Mas dá para a gente se classificar se não ganhar? Dá. Vamos traduzir isso. Caso a gente não vença, o Fluminense ainda tem 2 jogos no Rio de Janeiro. Só que a gente vai perder a condição de jogar pelo empate e vamos perder também a condição de poder poupar outros jogadores nesse momento. E por que eu estou dizendo isso? Porque caso o Fluminense vença hoje, a gente vai poder poupar jogadores em outro momento lá na frente. E aí isso seria extremamente importante nesse momento. Eu posso dizer para vocês o seguinte: o Fluminense, para mim, na minha opinião, tem a obrigação de vencer. Esse time do São José, ele é quase um time amador. Então a gente tem que entender que o Fluminense precisa jogar para vencer. O Fluminense precisa jogar. E o Fluminense está indo para lá com um time, pô, diferente, um time melhor, ele não está indo com um time qualquer. Então a possibilidade hoje de vitória do Fluminense é grande. O problema é que nós vamos jogar não contra só o São José, contra a altitude. E o Fluminense tem que parar de ter esse problema. Hoje também é um dia que alguns jogadores vão ter uma nova chance. Poxa, Carlos, mas é uma nova chance complicada, né? Numa situação adversa, com, com altitude, com time em reserva, eu concordo com vocês. Vou colocar que o Lavega, que o Lescano estão tendo uma oportunidade nesse momento, com todo esse lado adverso, é crueldade. Mas futebol é feito de oportunidade, gente. Então, assim, e vai pegar um time mais fraco. Então, eles teriam que partir para o jogo, tá? É, como o time do São José deve jogar? É, isso aqui a escalação foi dada pelo GE, tá? Com Poveda no gol, Johnny na lateral direita, Ramalho, Sermandi e Vilamil no lado esquerdo. O meio-campo com Bustos, Vilamil. Aí eu vou explicar depois porque eu estou repetindo esse nome. Galindo e Dico Roca. O ataque com Pisano, Vasquez e o Becerra. Esse Becerra que nós temos que tomar um certo cuidado, porque ele é um bom cabeceador, então tem uma possibilidade aí dele partir aí sabe, chegar para marcar gol. Lembra, a bola é muito mais rápida na altitude, então isso pode ser prejudicial ao time do Fluminense. Por que eu falei Vila Mil 2 vezes? Porque existe 2 Vilas Mil nesse time. O Sérgio e o Jaime são irmãos. Um joga na zaga, da lateral esquerda, e o outro joga no meio campo, entendeu? Então, por isso tem 2 Vila Mil nesse time do Once Caldas. E nosso time, como o Fluminense deve jogar hoje? O Fluminense deve ir a campo com o Vitor Eudes, Guga, Manuel e Thiago Santos, fechando pelo lado esquerdo o René. Por isso que eu falei que nós estamos jogando com um misto mais quente, né? Nós estamos jogando com um misto bem mais quente. Bernal, Hércules e Lescano. Isso é o que o GE deu, tá? O ataque com Lavega pelo lado direito, Kevin Serna pelo meio e Paulo Baia pela esquerda. Eu faria diferente. Eu colocaria o Kevin Serna pela direita, o Lescano pela esquerda e o Paulo Baia no meio. Por que isso? Porque segue as posições naturais dos jogadores. O Lavega é ponta esquerda. O Kevin
Serna é ponta direita, entendeu? Mas é uma forma de enxergar se o Kevin Serna vai ou não se adaptar a essa posição de 9. Lembramos que nós só temos o Everaldo. Nesse momento a gente não pode contratar e o Cano está contundido com um problema no joelho. Então, é uma opção que o Alexandre vai fazer junto com o Renato de ver como o Kevin Serna vai sobressair. E, na minha opinião, trazer o Kevin Serna para cá foi acertado porque ele tem pulmão. Eu também teria trazido para cá o Canóbio, mas por uma opção técnica. Então, voltando ao que a gente estava conversando, é, quem apita o jogo? Apita o jogo Alex Herrera. Esse árbitro já apitou alguns jogos do Fluminense. Ele é um técnico venezuelano, ele não é muito. Assim, eu não gosto muito dele. Ele para mim, ele é fraco disciplinarmente, então precisaria de um técnico um pouco mais. Um árbitro um pouco mais enérgico. Mas para o jogo de hoje, eu não sei se vai precisar de tanta coisa. No VAR, teremos Ángel Arteaga. Esse aí que tem que trabalhar, né? Porque pra gente com o VAR tá complicado, né, gente? A gente tem visto coisas difíceis com o VAR. E por que eu tô dizendo que o Fluminense tem obrigação de ganhar? Vamos lá. Nos últimos 6 jogos do San José, só para você ter uma ideia, ele tem 3 goleadas. E por que eu tô falando isso? Ele perdeu de 5-0 pra gente. Ele perdeu de 4-0 pro The Stronga. Aí ele teve um empate de 2-2 com o San Antonio Bulu. E depois ele perdeu no último final de semana pro The Stronger, pro Blooming, por 4-1. Então, gente, venhamos e convenhamos. Lembrando, o time não é de La Paz, ele é de Oruro. Então, ele não vai ter torcida. Até a cobertura dele lá em La Paz de forma precária, porque é um time pequeno, então não tem, as pessoas não ficam tendo esse controle em cima dele. Mas, lembrando, altitude jogando a nosso favor, contra a gente, a favor deles. É a única coisa, porque o restante, se o jogo fosse em qualquer outro lugar, eu diria para você que eu daria até 2, 3 gols de vantagem, mesmo com o time reserva. Mas, jogando com o time reserva, no meio da altitude, com um monte de garotos, não sei. Surpresas nós teremos no time? Creio que no intervalo, ou depois de 20 minutos do segundo tempo, teremos Renato Augusto. Eu acho arriscado porque na altitude é meio complicado, né? Mas Renato Augusto estará em campo, como o Renato falou, a não ser que ele sinta algo, né? Um desconforto, alguma coisa por estar viajando. Mas provavelmente teremos Renato Augusto jogando pelo Fluminense. E aí o restante do banco é feito de muitos garotos. O Isaac está de volta. Não sei se ele vai ser aproveitado, mas ele está em La Paz. Creio que esse time, se aguentar fisicamente, vai ficar. Eu só espero que o La Vega e também o, o Lescano tenham boas atuações, até porque eu acho bons jogadores e acho que podem ser melhor aproveitados no time do Fluminense. Pessoal, hoje foi podemos dizer assim, um pré-jogo express, porque na verdade estou nessa situação aqui um pouco adversa. Mas teremos nossos próximos aí. No pós-jogo eu volto normalmente, tá? Um abraço a todos. Deixe o seu like. Se inscreva no canal, tá bom? Obrigado. Valeu pela força.